Fala meus queridos, Neto Trader na área, mais um videozinho aqui pro canal da RTB e hoje eu vou trazer os melhores jogos para esse domingão. Vou fazer uma análise completa aqui dos jogos que eu separei que eu vou operar e vou passar aqui minha visão de cada jogo para você. Ainda vou deixar a duplinha no final para você, então vamos nessa! Bom, meu querido, se você é novo por aqui, já deixa o like aí, já se inscreve no canal, é muito importante. Já clica no sininho, ativa as notificações aí pra dar aquela moral pra gente, beleza? Bom, pra quem acompanha aqui o canal há mais tempo, sabe que eu tô muito tempo sem gravar vídeo, né? Eu comecei aqui o canal, fundei esse canal tem muitos anos e eu tô um pouco afastado, fazendo outras coisas, né? Com conteúdo no outro canal que eu tenho, o Neto RTB Trader Esportivo. Também tô muito ativo no Instagram, @NetoRTB, mas o palpite mesmo tem muito tempo que eu não gravo e resolvi gravar hoje pra vocês, que eu tava com saudade. Então espero que vocês gostem aí desse formato que eu vou gravar aqui, beleza? Bom, separei alguns jogos aqui pra gente falar sobre, né? Deixei aqui separado 11 jogos, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um. Começando aqui, pessoal, por Home Inter, né? Home Inter, a gente tem um jogo aí que pra mim é muito equilibrado, né? A Inter que oscila demais na competição, né? Deixa muito a desejar em diversos pontos. Uma coisa que me chama muita atenção aqui para esse jogo, tá? É o confronto direto, né? Nos últimos 5 jogos, pessoal, todos os 5 jogos terminaram empatados. E apenas um não teve, ambas marcam, tá? Apenas um nós não tivemos, ambas marcam. Nós vemos aí que as duas equipes vêm num retrospecto bom, né? Nas últimas aí 10 partidas, apenas 3 derrotas da Roma, né? Sendo que uma pela Liga Europa, então nem conta muito pro meu ponto de vista. A Inter também teve um empate em 0-0, né? O único jogo que não marcou gol. E contra o Shakhtar, Liga dos Campeões também, e eu não levo em consideração. Por quê? Porque eu estou analisando o campeonato italiano. Quando eu estou analisando o campeonato italiano, eu analiso os jogos dentro do campeonato italiano. Não adianta eu pegar outras competições como parâmetro, tá? Então aqui a gente tem a Inter, né, bem forte aí na competição, a Roma também precisando da vitória. A gente vê aqui na tabela os dois times aí, né? A Roma, se vencer, encosta de fato aí nos líderes. A Inter pode ultrapassar o Milan caso vença. Então nesse jogo aqui, pessoal, na minha opinião aqui, a gente tem dois cenários bem interessantes, tá? Primeiro cenário deles é o ambas marcam, né? E um outro cenário que pode ser muito interessante é o over 2,5, ok? Para mim, aí são as duas situações. Uma opção mais segura é o over 1,5, né? Esperando esse jogo começar, porque se tratar de um clássico, pode começar muito duro, muito competitivo, muito disputado. E aí o over 1,5 pode valorizar e vai se tornar de extremo valor aí para mim, acima de 1,60, tá bom? Bom, vamos lá falar do segundo jogo do dia, Parma e Lazio. Aqui a gente tem dois times, pessoal, opostos, tá? Nós temos o Parma, que vai brigar para não cair até o final da competição, na minha opinião, é um time bem limitado. Nós temos a Lazio, que na minha opinião não era para estar na posição que está em oitavo, era para estar entre os 5 ali, né? É um time, por exemplo, na minha opinião, que joga até melhor do que Sassuolo, vem jogando melhor do que o Napoli também essa temporada, e até mesmo de igual para igual com a Roma ali, que é a terceira colocada, tá? Então nós temos aqui dois times, né? Em situações opostas de tabela, Lazio brigando para ficar na parte de cima, o Parma brigando para não cair, só que o Parma deixa muito a desejar nos jogos fora de casa, né? Tem deixado a desejar, são 4 jogos, 2 derrotas, 2 empates, 4 jogos que não tem vitória. Parma só venceu um jogo em casa, ok? Só um jogo em casa. Essa odd do Parma, pessoal, que tá aqui agora, ó, nas casas, está em torno de 1,64. Não me agrada essa odd. Eu queria essa odd aqui pelo menos a 1,90, 1,95, que é de fato aí, né, o futebol atual. Apesar de eu achar que a Lazio tem mais futebol, é o que eles vêm jogando. Então imagino aí que a Lazio possa surpreender, mas com essa odd aqui fica bem complicado. É um jogo que a gente pode tentar sim o acima de 2,5 também, o acima de 1,5 eu acho bem interessante, e até mesmo uma vitória da Lazio aí, um handicap menos 0,25 em algumas situações do jogo, tá? Uma coisa bem interessante aqui a gente perceber é que a Lazio costuma marcar muito gol, né, no primeiro tempo, né? Marca bastante gol no primeiro tempo, inclusive se a gente somar aqui, ó, nós temos 8 gols marcados no primeiro tempo, quando joga fora de casa, né, e 6 gols marcados no segundo tempo. De repente até um HT aí, se a Lazio começar pressionando muito, pegar um handicap 0 no HT, menos 0,25 aí, vai ser bem interessante. Você vê que o Parma marca poucos gols no primeiro tempo, até no segundo marca menos ainda, né? Então é um jogo que deve ter aí pleno domínio da Lazio, ok? Acompanhar ao vivo aí pra gente ver se confirma essa situação. Verona e Crotone, nós temos aí uma situação bem engraçada, pessoal, porque o Verona é um time melhor que o Crotone. Crotone é o último colocado na tabela, só que o Verona também é aquele time meio que o Sampaio Corrêa da Itália, né? Você aposta nele, ele perde. Você vai contra ele, ele empata ou ganha, dificulta. É um time que começou muito bem em casa, até por isso está no meio de tabela, né? Não está lá na parte de baixo, mas perdeu os últimos perdeu 3 dos últimos 4 jogos dentro de casa, sendo que
2 foram para times adversários da ponta de cima, né, que é Inter e Sassuolo, e a gente tem que comparar o Verona com a parte de baixo da tabela aqui, né, que ele não perdeu para ninguém, e o Crotone não venceu ninguém fora de casa, então por isso aí eu gosto muito do handicap menos 0,25 aqui no Hellas Verona, só que o Beck já está 1,75, né? Eu estava confundindo aqui, eu estava olhando a odd do mais ou menos 2,5. Aqui a gente tem a odd do Verona, né? A 1,80 aí a gente vai conseguir pegar mais ou menos em algumas casas. 1,80 não me agrada, queria essa odd a 2, vamos ver ao vivo. Provavelmente aí vou trabalhar aqui a favor do Verona ou até mesmo ler o Crotone aí em algumas situações, tá? Vamos lá, vamos agora falar um pouquinho dos outros jogos da rodada. Nós temos aqui, já falamos desses 6, vamos para Aberdeen e Rangers. Jogo aí que a gente certamente vai estar fazendo lá no grupo Elite, né, que é o meu grupo onde a gente envia as entradas, eu e o Flávio. Então a gente tem aqui Aberdeen versus Rangers. Aqui, pessoal, o Rangers é o time, a máquina da Europa esse ano, eu posso dizer, porque é o time que está com mais vitórias, o time está atropelando todo mundo, só que o Aberdeen vem bem também, né, terceiro colocado, vem se consolidando aí como a terceira força do país, atrás de Rangers e Celtic. E deve ser um jogo aí, pessoal, na minha opinião, tá, com acima de 2,5, tá? Deve ser um jogo aí acima de 2,5, 2 ataques fortes, 2 ataques poderosos, né? Apesar do Rangers sofrer somente 5 gols na competição, o Aberdeen marcou 27 gols, né, em 20 jogos, mais de um gol por jogo, né? E o Rangers, dispensa comentários, são 57 gols, mais de 2 gols por jogo, então deve ser um jogo aí bem interessante, né? Ambas marcam, over 2,5, deve ser um jogo aí pro mercado de gols, beleza? Vamos seguir aqui agora com mais um joguinho. Nós vamos lá falar de Ajax e PSV. Ajax e PSV, pessoal, nós temos uma situação bem interessante aqui, né? A gente tem um jogo, um clássico holandês, né? O maior clássico da Holanda, e nós temos aqui uma situação muito, muito interessante, tá? Quem vencer assume, ou o Ajax dispara na liderança, ou o PSV passa e abre 2 pontos. É um jogo duríssimo, duríssimo, né? Eu acho que, assim, é um jogo que vai ser muito equilibrado. Se você for pegar, o PSV vem bem na competição. Só que nesse jogo aqui, pessoal, tá? Eu apostaria aí no Ajax, a favor do Ajax aí para vencer esse jogo, tá? Eu acredito que o Ajax possa surpreender, não surpreender, né? Joga dentro de casa, na minha opinião é favorito, tá com odd favorito. Eu trabalharia aqui a favor do Ajax, ou também jogo para mim acima de 1,5, 2,5 aí, 1,5 com muita segurança, tá? Vamos lá, mais um joguinho. Nós temos São Paulo e Santos. Pessoal, São Paulo e Santos aqui dispensa um pouco de comentário, porque Santos, ao que tudo indica, né? Tô gravando esse vídeo aqui no sábado pela manhã, então o Santos vai com o time reserva, né? Só que essa odd do São Paulo também de 1,50 não me diz muita coisa, não me agrada, né? E por se tratar aí de um jogo com time reserva, o Santos que tem o Boca Juniors já na terça ou quarta-feira, se eu não estou enganado, eu não acredito aí que o Santos vai aprontar muito para cima do São Paulo. São Paulo tem tudo para se reerguer aí e continuar com a vantagem aí nos pontos na liderança. Tá, aqui eu optaria aí, de repente, um pouquinho mais arriscado no handicap asiático menos 1 para São Paulo, deve estar próximo a 2, ou então até mesmo aí, né, uma vitória do São Paulo, se essa odd passar de 1,80, 1,85, vai estar de muito valor também, tá? Aí nós temos ainda Flamengo e Ceará. Pessoal, aqui é muito importante prestar atenção no seguinte: Flamengo numa crise danada, né? O pessoal já quer demitir o Rogério, não sei se os jogadores estão fazendo um pouco de corpo mole, eu não sei. O ego do elenco do Flamengo é bem complicado, né? A galera lá cismou que só o Jesus que dava conta, então vai ser complicado alguém dar certo lá no Flamengo, né? E para esse jogo, pessoal, tá? A gente não tem odds ainda abertas aqui no momento dessa gravação, mas nesse jogo aqui eu iria de ambas marcam. Pessoal, acredito que o time do Ceará não vai repetir o péssimo jogo que fez contra o Inter. O Flamengo é um time que deixa muito espaço, visto contra o Fluminense aí, né? E pra mim, o time do Ceará tem tudo pra fazer um golzinho aí no Maracanã, e acredito que possa ser um jogo para ambas marcam, acima de 2,5. Eu acho mais seguro do que pegar qualquer coisa a favor da vitória do Flamengo, a não ser que ao vivo o Flamengo esteja massacrando, né, jogando muito melhor. Aí sim a gente pode assumir uma posição a favor do Flamengo. Fora isso, a gente vai aí de ambas marcam, acima de 2,5, acima de 1,5, então é excelente. Essa odd deve começar em torno de 1,35, 1,38, ela deve rapidamente subir e passar de 1,70 aí, então fiquem de olho, tá? Juventus e Sassuolo, a gente tem um jogão aqui na Itália também, tá? Não gosto dessa odd da Juventus, tá? 1,30 e pouco, 1,40 para vencer, acho muito baixa mesmo. Não é nem baixa, porque para mim não tem odd baixa, odd alta, é odd sem valor mesmo, né? Não me agrada. Eu aqui optaria também mercado de acima de 2,5, ambas marcam, tendo em vista que, né, os últimos confrontos têm sido sempre bem disputados entre Sassuolo e Juventus. Para quem não sabe, Sassuolo aí é o time que eu gosto muito na Itália, inclusive tem uma camisa que não foi fácil de achar da Itália, tive que pedir um tio meu que estava passando lá pela região para comprar, mas enfim,
Tá aqui, é um joguinho que eu optaria aí, né? Os dois times brigando por posição, né? Pela zona da Champions ali. Por incrível que pareça, a Juventus não tá brigando pelo título ainda, mas vai brigar sem dúvida nenhuma. É o time que tem mais elenco na Itália, né? Daqui a pouco a funila e vai brigar sim. Eu acredito aí nesse jogo para ambas marcas, acima de 2,5 é a melhor situação. Até mesmo um palpite muito arriscado para esse jogo aí é o acima de over 1,5 HT. Acima de over 1,5 é complicado, né? Acima de 1,5 HT. Ou over 1,5 HT, né? Como todo mundo conhece, também uma boa opção, tá bom? Bom, vamos lá partir para mais um jogo, Valladolid e Valência. Pessoal, esse jogo aqui, por incrível que pareça, tá? Você já está pensando, Valência é favorito, né? Muita gente vai, de fato, pelo nome e, na minha opinião, não, tá? O Valladolid aqui leva leve vantagem nesse confronto, tá? O Valência que tá muito mal na competição, muito mal mesmo, o time não se acertou. Eu acredito aí que o menos 0,25 para o Valência é de extremo valor. Para o Valência não, desculpa, o Valladolid é de extremo valor, tá bom? Mas tem que se confirmar ao vivo. É um jogo tem que manter os pés atrás aí. É um jogo que pode ter pouco gol, muito gol. Um jogo incógnita, na minha opinião. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria em poucos gols, jogo abaixo de 2,5. Valladolid ali vencendo de 1-0, no máximo um 2-0, né? Ou até mesmo 1-1. Então, por isso, menos 0,25, tá? A favor do Valladolid aí pré-live é a melhor opção, mas vamos acompanhar ao vivo também para ver o que a gente consegue, tá? Últimos dois jogos do dia aí, nós temos Internacional e Goiás, né? Internacional e Goiás, jogaço de bola. Cara, eu me lembro de um jogo entre Internacional e Goiás, que o gol do Inter foi no último minutinho ali, gol de bicicleta do Paulão. Quem lembra desse jogo, comenta aí, lá no Beira-Rio também. O Inter brigando também por ponta de tabela na época. E gol do Paulão nos últimos minutos de bicicleta. O Thiago Mendes ainda jogava no Goiás e tal. Quem lembrar, comenta aí embaixo aí, tá? Então vamos lá. Aqui, pessoal, sem dúvida nenhuma, a gente vai de Internacional para vencer. Não tem muito o que inventar, não. Mercado de gols, estou fora dessa partida aqui. Apesar do Goiás ter arrancado aí, né, nas últimas rodadas, eu não acredito aí que o Goiás possa surpreender o Inter. O Inter vem bem, né, jogando da forma Abel Braga aí, né? Então acredito aí Inter para vencer, tá? O Inter, essa vitória aqui, pessoal, apesar de estar pagando 1,40, a gente vai unir com outro jogo já, tá? No final do vídeo eu vou falar para vocês. Vasco e Botafogo, nós vamos falar agora lá do Gigante da Colina, mais um fogão clássico, né? Clássico mesmo. O Vasco que não vem levando muita sorte aí com o Botafogo, né? Desde que eu me entendo por gente, eu sou vascaíno para quem não sabe, mas o Botafogo sempre consegue encrespar pro Vasco aí, principalmente em decisões. Esse jogo é de fato uma decisão. Botafogo perdendo praticamente tá rebaixado, não vai ter muito o que fazer. Vasco que melhorou, jogou bem melhor já contra o Atlético Goianiense, teve chance, apesar do Henrique ter salvado a bola em cima da linha aí. Eu nesse jogo aqui, pessoal, eu iria aqui, tá? De uma opção mais segura, que seria o menos 0,25 para o Vasco. Tá acima de 2 aí, né, esse mercado do menos 0,25, que é o 0 e menos 0,5 para o Vasco, pelo futebol jogado na última rodada do Vasco contra o Atlético Goianiense, tá? Botafogo que vem perdendo jogos aí, perdeu os 2 jogos em casa contra o Corinthians e Atlético Paranaense, mas não só perdeu, jogou muito mal, muito abaixo aí do que poderia jogar, tá? Tudo bem que são 2 adversários superiores ao Vasco, ok? Mas se você olhar aqui, ó, o Botafogo não consegue vencer, né? Nem a galera, nenhum jogo acima aqui da galera entre os 10 aqui, o Botafogo venceu. O Vasco não enfrentou ninguém que está na zona ainda, né, dentro de casa, então ainda tem aí esperança aí de vencer os confrontos diretos para se salvar, pega confrontos diretos agora. Eu acredito aqui, tá, pessoal, no menos 0,25 para o Vasco, dependendo se o jogo começar muito aberto, o Botafogo vai ter que se lançar o ataque, o acima de 1,5 pode ser interessante, tá bom? Bom, vamos lá para a duplinha que eu falei para vocês, e a duplinha, pessoal, aqui, tá, a gente vai numa dupla aí bem segura, tá, para esse jogo. Nós vamos aí de Internacional para vencer, ok? Internacional para vencer. E acima, tá? E acima de 2,5 no jogo do Rangers. Aberdeen e Rangers, beleza? Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse formato. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho. Sempre que a gente posta o vídeo, pessoal, você recebe em primeira mão aí uma notificação avisando que o vídeo saiu e você não perde as melhores cotações. Fechou? Então um abraço e até a próxima. Valeu!